Mais um dia aqui e hoje eu tenho orgulho de apresentar para vocês essa pessoa nada mais, nada menos que excepcional, Dona Luísa, que eu tenho um carinho muito especial por algumas coisas, né, Dona Lu? Pelo que a gente caminhou junto esse ano passado, né, que culminou nos seus resultados, também por você formou na mesma faculdade que eu, né? Eu tenho muito orgulho disso. Então, nós estamos aqui com a Dona Luísa e, pessoal, ela foi aprovada nada mais, nada menos que em dermato primeiro lugar do CGO, foi ela, está aqui à frente de vocês. Além disso, foi segundo lugar na UNB, né, no Enare, e foi aprovada também no Hospital das Clínicas da UFG, e de todas essas, ela escolheu a UNB. Bom, dona Luísa, seja muito bem-vinda, dá uma palavra inicial aí para o pessoal, fala o que você quiser, de coração aberto. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Uhum. Louise, né? Pedro já falou. E eu tô aqui para conversar um pouco com o Pedro, contar minha trajetória, contar um pouco para vocês como é que foi essa montanha russa, né? Essa montanha Do russa, né, Luísa? é. Excelente. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui especificamente. Vocês estão conseguindo todos me ver aí? E vamos lá, Luiz, vamos começar desde o início fazendo um overview aqui com você. 67 temas estudados, uma média de acertos muito boa, de 86,42%, 421 horas estudadas no total, 8.682 questões respondidas. Claro que aqui ainda não está contabilizando as provas na íntegra, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Luiz. O que você fez no quinto ano e o que você fez no sexto, né? Lembrando que a Luiz passou direto. Tá, eu comecei no quinto ano fazendo médio curso, né? Uhum, E no início, assim, conheci você, na verdade, o João, meu namorado, né? uhum, Ele falou um pouco sobre você pra mim, a gente ficou assistindo uns vídeos seus no Instagram, uhum, DSM, etc, né? E aham, aí, aquele primeiro ano de médio curso, a gente eu comecei fazendo DSM-30 direitinho, até criei uhum. uma planilha, Uma assim, né? planilha. Um fio de revisão. E Uhum, fiz tudo bem bonitinho até o meio do ano, que uhum. foi quando eu atrasei tudo Certo. completamente. E depois só continuei fazendo as aulas, né? Os resuminhos e as questões da semana, pelo resto do Perfeito. quinto. E aí Perfeito. terminou o curso e eu fui pro sexto ano, que aí eu fiz o MED, né? Eu Uhum, comecei o MED e no início do ano já, quando começou o MED, eu comecei a fazer a mentoria com você. uhum. E aí, você quer perguntar alguma coisa? Não, o que eu quero te falar assim, do quinto para o sexto ano, você já sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Mas qual que foi a diferença de mentalidade de tudo do quinto para o sexto ano? Por que que no quinto você não conseguiu, entre aspas, cumprir e no sexto você conseguiu? Eu acho que, assim, eu não estava naquele foco todo, A sabe? água não bateu na bunda, né, Luiz? Não era o ano É, valendo, né? e eu não tinha, assim, na verdade, eu nunca tive muita certeza, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu Uhum, entrei para a faculdade para fazer isso aqui. Eu nunca tive certeza, mas eu sempre tive um norte, assim, dermato. Sempre foi minha primeira opção. Tava meio em dúvida entre cirurgia e dermato, só que aí uhum, eu optei, assim, eu segui alguns conselhos até seus. Antes mesmo de uhum, começar a mentoria com você, você já falava que você tem que pensar muito na vida que você quer, né? E sim. ver se você vai casar com a vida que você quer. E eu sonho muito em ter, assim, ser mãe. Então, eu falei, eu não Uhum, sei se cirurgia vai ser muito o que uhum, eu quero pra minha vida, sabe? uhum. Apesar de gostar muito. E aí, quando eu decidi mesmo, assim, acho que eu vou focar pra dermato, aí que foi que eu pensei, Aí que a meu Deus, coisa. se eu não estudar, eu não Agora vou parar, não é? não adianta, né? Bom, Ah, excelente, Luiz. E uma coisa importante, assim, eu lembro uma das primeiras vezes que a gente conversou, eu sempre achei você muito disciplinada, tudo. E eu lembro que eu falei assim, Luiz, lá na reta final, eu falei, Luiz, onde você prestar, você passa. Se você tivesse prestado USP, você passaria. Se você tivesse prestado as grandes São Paulo. E isso é uma coisa que normalmente o aluno tem. Porque, assim, às vezes o aluno acha que só indo para São Paulo, só indo para um, enfim, para um lugar, entre aspas, tudo é grande centro, né? Todas que você passou são excelentes e as mais concorridas do país. Mas às vezes o aluno tem aquele negócio, putz, eu preciso só estar ali, só estar ali. Eu lembro que quando a gente teve aquela conversa, eu falei, Luiz, onde você prestar, você vai passar. E você falou, não, Pedro, eu quero focar, se é essa a decisão, eu quero focar nessas instituições que foram as que você passou. De onde surgiu uhum. isso? De onde surgiu, putz, não tenho plano B, né? Não quero ir para longe. Eu acho que é muito pela minha família, sabe? Uhum, Porque meu pai já teve um AVC, uhum, vai fazer 9 anos, né?
Uhum, E aí eu fiquei um pouco, assim, uhum, sensibilizada, assim, não quero sair de casa, quero ficar perto deles. E eu uhum. sempre quis, assim, morar em Brasília, né? A partir do momento Sim, que eu cresci, Brasília era uma cidade muito confortável, muito gostosa de morar. Eu falei, eu quero morar aqui. E aí eu sim. foquei na minha cabeça, falei, se eu quero morar aqui, quero ter meu futuro aqui, é melhor fazer a residência aqui, né? Criar meu Perfeito, network, tudo certo aqui, né? E perfeito, aí, Luiz. nem fazer Goiânia, né? Eu lembro que você nem queria, eu que bati. Eu bati o pé, eu falei, Luiz, isso é muito importante falar para o pessoal, porque assim, eu sempre falo esse caso. O ano passado, eu tive um aluno que me marcou muito, que tinha 2 anos que estava comigo. Eu acho que eu comentei dele com você. Inclusive, ele vai vir aqui numa das nossas reuniões. Ele, ano retrasado, ele foi meu aluno e ele tinha passado na Unifesp. E ele começou a Unifesp, ele falou, cara, não é isso, meu sonho sempre foi USP, né? Falou, Pedro, eu estou tranquilo, quero estudar mais um ano, porque ele não tinha passado. No ano anterior saiu super bem, enfim, muito concorrido, mas tinha passado na Unifesp. Falou, não, eu quero. E ele largou e foi estudar mais um ano comigo, né? E a gente fez uma preparação, putz, do caramba, o moleque tava voando, tudo, fazendo, enfim, voando. E aí eu virei para ele de última hora, a mesma coisa que eu falei para você, eu falei, Luiz, para as especialidades mais concorridas, não adianta a gente estar com, eu sei que o seu foco principal é um, mas não adianta a gente contar com a certeza. Eu acho que a gente tem que É, abrir um pouco o leque de opções, foi o que eu falei para você. Perto de Brasília, onde tem, seria Goiânia, vamos prestar pelo menos as duas de Goiânia, foi onde a gente trilhou esse caminho. E foi a mesma coisa que eu falei para ele, de novo, vou citar o nome porque vocês vão saber ele daqui a pouco. Eu virei para ele e falei, Fulano, cara, vamos prestar Paulista de novo, que essa seria, entre aspas, a sua segunda opção, só para a gente ter um plano B. E aí o que que aconteceu? Veio a prova, tudo direitinho, a prova da USP mudou, né? Mudou o formato, enfim. E aí ele com aquele negócio de, putz, mudou um componente emocional muito grande. Pra você ter ideia, ele arrebentou na primeira fase, foi uma das maiores notas, só que a segunda fase, a segunda parte lá, né, da prova, que eram 2 etapas, né, a prova, enfim, ele não conseguiu finalizar. Então ele não teve média para ir para outra. E agora ele está na Unifesp, está fazendo, super feliz que ele passou novamente, né? Mas por que que eu estou te falando isso? Tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Eu falo que sim. por trás da residência médica tem uma mística que é muito diferente. Por mais que a gente se prepare, faça tudo bonitinho, a prova 33% é estudo, 33% é emocional, porque o emocional pode abalar. Como é que eu explico esse aluno? Estava voando. E 33% é você tá bem no dia. Sabe aquele dia que você acorda, putz, hoje é o meu dia, né? Então, só para fazer esse adendo pro pessoal que está assistindo a gente, pessoal, é o seguinte, eu sempre falo, nas especialidades mais concorridas, a gente tem uma vontade de Deus, não vamos que ele faz a vontade, ponto, a gente não tem o que explicar, mas principalmente para quem for prestar as especialidades mais concorridas, não fica só, tem um foco, mas não fica só nela, abre um pouquinho o leque de opção, porque existe uma mística aí por trás que a gente não pode, enfim, falhar. Mas vamos deixar de conversar potoca, vamos falar da vida real. Luiz, vamos lá. Começou a estudar em janeiro. Vamos só fazer um overview do gráfico da Luiz. Então, o grande diferencial da Luiz, você vê que ela começou devagar, começou meio capenga em junho, ela vai explicar para você que ela desabou em junho por alguns motivos, e depois ela cresceu de novo. Esse é o gráfico do aluno que passa. E aí os alunos me perguntam assim, falam, Pedro, mas a Luiz passou em primeiro lugar, passou em tudo para dermato, não sei o quê, veio de universidade particular, que eu vim também, tem uma história de superação em todos os aspectos, porque é diferente, Luiz, é. Diferente o quê? Você pega o cara que é gênio, que está sempre estudou a vida dele inteira. Não é tirando o mérito do cara, não. Ele sempre foi gênio e ele tem que passar, beleza. Então, assim, e quando pega uma pessoa, igual eu, igual você, as pessoas que, entre aspas, tiveram que se superar, que é a grande maioria das pessoas, né? Então, se a gente olha o seu gráfico, muita gente olha e fala assim, putz, como é que ela passou, né? Eu tenho certeza. Fala assim, caramba, como é que ela passou? Como é que ela conseguiu? Então, putz, mas ela não estudou nada em junho. E aí, dona Lobo, eu quero que você explique aqui, vamos passar mês a mês, como é que foi o seu início? O que que foi mais difícil para você? Janeiro, eu não Uhum, me lembro 100% se eu já tinha começado o internato de novo, né? uhum, Mas se eu tiver já começado, assim, janeiro, fevereiro, uhum, o que mais foi difícil para mim foi conciliar o internato mesmo com a parte dos estudos, porque a gente rodou em postinho. E a sim, gente deu meio que o azar, né, de rodar num postinho que a gente tinha que ir muitas vezes por semana, eu acho que 4 vezes uhum, por semana. E a gente saía de lá, eram umas 4h30, chegava em casa umas 5h, 5h30, por aí, né?
Então, Uhum, assim, o mais difícil para mim foi fazer essa conciliação. E aí, o que que eu tinha que fazer, né? Se uhum, eu fosse para casa estudar, eu sabia que eu não ia estudar. E uhum, você sempre fala, né? Pega as coisas, leva tudo para um lugar que você sabe que você vai estudar. Então, uhum. logicamente, eu não ia sozinha, porque também, né? Vai. te- Lógico, Sim. tem que ter muita força de vontade para ir sozinha e tem que ir. Só que eu tive a Uhum, ajuda do João e do Gabriel, né? O meu namorado e o meu melhor amigo. E a gente foi junto para a faculdade. A gente ia todo santo dia. E saía uhum. de lá 11 horas da noite. Sim, E assim, isso é não muito importante, Lou. é muito. Tem que sair da zona É. de conforto. Uhum. Então, assim, só para vocês entenderem, pessoal, a Louise, o Gabriel e o João, os três foram meus alunos, né? E os três passaram. Gabriel passou, o João passou, os três tiveram resultados excelentes. Inclusive, eles vão estar aqui muito em breve com a gente conversando. Mas por que que isso é muito importante? É o que eu chamo de ambiente. O ambiente é muito importante. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tenho uma sala de estudos aqui em Goiânia, eu acho que a grande maioria sabe, né? E por que que eu criei essa sala de estudos aqui? O que que eu comecei a perceber? Os alunos que ficavam, por exemplo, 12 horas de plantão, ou faziam PSF, ou faziam um postinho, que saíam cedo, e saíam, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, se eles saíssem desse momento e fossem para casa, eles tinham muito mais chance de procrastinar. Porque em casa, vem comigo, a cama te chama, o celular te chama, você vem com aquele negócio, estou cansado, tem um monte de fator de procrastinação. Aí o aluno, e isso pode ser a pessoa mais bem com autocontrole do mundo, ela vai chegar e vai falar assim, putz, ela vai procrastinar. Como é que a gente interrompe isso? A gente interrompe não indo para casa, tirando esse cinturão. Então, saiu mesmo que cansada, vai lá e estuda 1, 2, 3 horas. Existe uma diferença muito grande entre o cansaço físico e o cansaço mental. O que que é o cansaço físico? O cansaço físico é o cansaço que todo mundo tem, que é o cansaço do dia a dia, aquele cansaço que, putz, estou com 12 horas. Esse cansaço não te impede de estudar, não te impede. Qual que é o cansaço que te impede de estudar? É o cansaço mental. Esse cansaço mental você tem que parar. E normalmente, quando você está trabalhando, você não está tendo esse cansaço mental. Então, tem vários estudos que falam sobre isso. Se a pessoa for para casa, ela vai procrastinar, não vai estudar e ela vai dormir com a culpa. Então, ela dorme muito pior. Ah, não, Pedro, eu fui para um lugar, mudei o ambiente, fui para uma biblioteca e pode ser em qualquer lugar. Fui, saí de casa, sei lá, 5 horas da tarde, eu saí do plantão, fiquei até às 8, 9 horas estudando, voltei para casa, você vai manter a mesma rotina. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais seu, né, Luiz? Foi essa rotina de estudo e esse ambiente com os amigos, né, que tinham o mesmo objetivo. Sim, com certeza. E assim, por mais que eu tava muito cansada, né, na época, Uhum, já, mesmo estando no início, porque realmente é muito difícil fazer o dia inteiro de trabalho e depois você ainda chegar e estudar. Mas uhum, tinha dia que eu chegava na faculdade e eu deitava nos uhum, bancos e colocava um casaco assim no olho e descansava 20 minutos, quando eu uhum. chegava. Lanchava, descansava 20 minutos. E aí eu já via os meninos estudando e falei, vamos estudar também. E é isso. Show, E vambora. E um motiva o outro, né? com certeza. Eu tive que fazer escolhas, porque eu sempre fui de academia, de malhar, de fazer dieta. Só que não Uhum, dava tempo. Eu tinha que uhum. escolher e malhar ou estudar. E eu já não tinha muito tempo, porque a UBS acabava à tarde, então, assim, tive que É, estudar. mas é aquela velha história, né? Não dá para viver na rotina 100% fitness, né, Tá. Luiz? Mas a gente sempre buscava um equilíbrio. Eu sempre pegava no seu pé com isso, né? Sempre pegava, mas assim, não vou mentir, não. Eu deixei de lado mesmo, sabe? É, Porque não olha aqui, tava. ó. Aqui, ó, se você for pegar, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, tem academia um dia, né, que você foi. Aqui não deixou de lado nem o podólogo, nem a sobrancelha. Tá aqui, dona Luísa. É, Olha aqui. Sair com os coisas amigos também tá aqui, viu? Cadê sair com os amigos? Olha aqui, ó, sair com os amigos. Então a vida é, inteira tá é. surtindo. Bom, vamos lá. Chegou fevereiro. Fevereiro foi um mês não tão bom, e aí eu quero que você conte o que que aconteceu aqui. Então, é uma história longa e É. conturbada. Minha mãe teve que passar por algumas cirurgias e Uhum, tudo começou em fevereiro, né? E uhum, eu tenho uma irmã em Goiânia e só eu que moro aqui com os meus pais em casa, né? uhum, Então, quando teve que passar por essa cirurgia, eu que ficava com ela no hospital. uhum, Então, acabou assim.
eu não lembro se foi só fevereiro, que foi Não, tem um mês vários. super caótico, assim, que eu não estudei praticamente nada, né? Eu estudei 2 dias em É, fevereiro. aqui um dia, né? É, Então, 2 dias assim, em fevereiro. foi quando começou todo esse esquema de atraso, de revisão, não conseguia fazer D0 direito, não conseguia fazer Uhum, nada direito porque eu estava indo para o hospital com ela, meu pai, sim. como ele teve um AVC, né, ele não Uhum, consegue ficar muito, assim, em hospital, nesses sim. ambientes fora de... Então, eu que lidei com essa parte e, querendo ou não, tive que deixar os estudos de lado, né? E eu lembro quando a gente conversou, eu falei, Luíse, cuida da sua prioridade, depois a gente ajusta. Isso é o mais importante, né, Lu? Porque eu acho que nesse momento eu falei assim, deixa que isso eu resolvo depois. Vai cuidar disso, a hora que você estiver tranquila, resolvida essa parte, você me liga, a gente reajusta o cronograma. E foi justamente o que aconteceu, né? Você ficou ainda a primeira semana de março totalmente fora e a gente voltou com tudo, e aí começou a dar ritmo de estudo mais profissional no dia 9 de Sim. março, né? Então, feedback aqui de tudo aí de março, como é que foi? Então, eu já estava com, eu não sei quantas mil revisões e D0s atrasados, né? Eu não me Uhum, recordo exatamente se foi em março uhum, que eu comecei a pegar muito pesado, porque como eu tinha atrasado, né, os uhum, D0s, eu praticamente, você me mandou praticamente esquecer as revisões, porque tinha uhum, muitas, não tinha como operar, era literalmente né? impossível, né? A gente recomeçou o cronograma, lembra? Que a gente praticamente recomeçou. Praticamente não, nós recomeçamos do zero. Lembra que estava com o médico todo atrasado, tudo atrasado. Eu até falei para você, Luiz, deixa isso de lado, deixa eu assumir seu cronograma. Foi. Tanto é Uhum, que, quando a gente começou, eu tinha que fazer 3 a 4 D0s por semana uhum, para sim, recuperar o atraso, porque a gente fez as contas, né? Você falou: olha, sim, você vai ter que começar a fazer mais, porque você precisa uhum, fazer todos os D0s antes das provas, porque uhum, dermatologia é muito ultra concorrido e as pessoas concorrida. fazem todos os D0s antes, então você não vai poder deixar nenhum D0 para trás. Então, eu Uhum, comecei a fazer 3, 4 D0s por semana, muita sim, revisão, isso é a Coca né? latindo. Aham. Isso é a Coca. E você não deixou aqui, ó. Eu lembro da época do vôlei, ó. Isso aqui, ó. Foi, E aí foi, né, mantive, Luiz? Aí você foi. começou. Aí E aí, engrenou. aí engrenou bem o estudo, né? E assim, pessoal, se vocês forem dar uma olhada aqui na Luiz, ela nunca teve um mês 100%. Então, por exemplo, aqui, ó, teve falha, teve falha, teve falha. Luiz, é o que eu sempre falo, os alunos, todo mundo a gente acha, a gente espelha no outro que foi tudo perfeito, que a vida foi perfeita, e não. Nós estamos mostrando você aqui com um monte de história de superação, né? Bom, chegou junho. E aí, junho, dona Lou? Junho teve intermédio. Ei, Nuno. É, então foi sua Com toda... formatura toda. Então, junho foi um mês perdido, entre aspas, né? Foi um mês que, enfim, a gente colocou até uma coisinha aqui para estudar e nós não conseguimos, né? Foi um mês que você formou naquela adaptação, e o que eu sempre falo, o aluno mais difícil para mim é o aluno que forma no meio do ano. Por quê? Porque ele começa a trocar tempo por dinheiro. E aí, imagina, o aluno está todo quebrado, o pai está pagando faculdade às vezes, enfim, lascado, e ele começa a ganhar R$ 1.000 no plantão de 12 horas, 800, R$ 900 no plantão de 12 horas. Aí ele fala assim: peraí, mas se eu ficar 12 horas estudando, eu não vou ganhar nada. E se eu for lá dar um plantãozinho, eu ganho R$ 1.000. É mais fácil dar um plantão. Então, eu sempre tinha que puxar. Você nem tanto, que você era mais controlada, mas o João era, principalmente, eu tinha que É, puxar muito a orelha dele no início, né? com Bom, mas aí certeza. nós tivemos uma discussão meio séria, né? Não acalorada, digamos assim, né? Sentei a Luiz e falei, ó, é agora ou nunca. Você já fez um monte de coisa errada lá. Seu mês de fevereiro foi uma coisa que não estava no seu controle, mas seu mês de junho foi uma opção sua. Agora nós temos que voltar. E eu lembro que a gente teve uma conversa séria disso, e eu falei para você lá, tá, falei, se você continuar assim, você não passa. E aí nasceu em julho uma nova Luiz, né? Olha que lindo esse mês aqui. E aí, dona Lô, o que que você mudou aqui de pensamento, de raciocínio, enfim? Eu acho que eu nem pensei, não. Eu só falei, é agora e bora, e se não for, não vai. Eu não quero passar outro ano estudando, sabe? Eu Uhum, até tive uma conversa com os meus pais, né? uhum, Graças a Deus, eles falaram que não tinha problema não trabalhar tanto, porque, assim, antes de entrar no ano passado, né, no quinto ano, eu pensava assim, uhum, nossa, vou formar e eu vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro, e vai ser uhum, ótimo. Em nenhum momento eu pensei assim, nossa, não vou poder trabalhar porque eu vou estudar, sei lá o quê. Não.
Eu falei, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vai ser ótimo, trabalhar muito. Então, assim, eu tinha uma percepção completamente diferente da realidade, né? E aí, quando eu Sim. cheguei em julho mesmo, que eu falei, meu Deus, eu não posso brincar, porque olha o tanto que eu já atrasei, olha tudo que Sim. já aconteceu. Então, eu foquei mesmo. Eu nunca tive problema em concentração, né? Uhum. Quando eu pego nos estudos, eu esqueço tudo que tá à minha volta. Mas o problema é sentar e fazer, porque eu É. sou perfeccionista, eu quero arrumar tudo que tá à minha volta. Você sempre falando pra mim, Lou, esquece tentar refazer resumo, não pensa Uhum. nisso, faz o que tá no seu resumo bonitinho, que você já fez, os desenhos de comparação, Uhum. todos os métodos maravilhosos que, né, Uhum. funcionam e fizeram Trazem realmente. resultado, né? É, Então, aqui, Lou, a gente veio de janeiro, fevereiro, um mês muito ruim, março e abril, mais ou menos, levando a barriga, junho, o pior mês. E eu falo de verdade, Lou, você começou a estudar profissionalmente em julho. Então, julho, hum, agosto, setembro, outubro, a curva foi ascendente, seus resultados foram ascendentes. Se você for pegar, gente, uma coisa que é muito importante, olha o impacto que uma revisão, que uma falha de revisão causa na sua vida. A Lou vinha com um percentual de acertos bom, aí ela começou a atrasar a revisão, foi caindo, foi caindo, foi caindo, mas junho, no mês que foi o pior mês dela de estudos, o percentual dela despencou. E Pedro, por que que despencou? Porque ela não estava cumprindo revisão. Então, não adianta você com esse seu ego de falar assim, vou fazer D0, vou fazer tema 9 e não vou fazer revisão. Você vai afundar. Você vai afundar. Não adianta. E aí depois, ela começou a atingir o platô de aprendizado e replicou isso no dia da prova. Aqui são as provas na íntegra, enfim. Bom, e aí, Lou, veio, né, seus melhores meses de estudos profissionais de verdade, mostrando que se foca de tudo. Enfim, nenhum foi perfeito, né? Não tivemos assim mês perfeito, foi só julho, foi um mês teoricamente perfeito, né? Mas nem foi ele todo. Bom, e aí nós temos essa história toda de superação, de aprovação. Bom, eu quero que você conte agora, Luiz, um pouquinho do seu método. O que você fazia no D0, o que você fazia no D1, o que você fazia no D7, enfim, me conta. no início, né, na verdade, a grande parte do ano, eu fazia o seguinte: eu ia pro MED no final de semana, eu só ia nos sábados, porque eu não consigo muito ficar focada até 1 hora Uhum, tarde na noite, né? Então eu ia aos sábados à tarde, fazia o meu resumo, porque eu uhum. sou muito assim de aprender com a minha À escrita, com o mão. meu à mão, não usava Sim. computador. Então, aí no D0, aí eu sempre pegava, eu seguia o cronograma do MED, né? Então eu pegava as Uhum, aulas que eu tinha no MED e fazia os D0s da semana baseados nelas, né? Pegava o meu resumo, pegava o seu resumo no uhum. D0, né? E comparava, e tudo que não Método tinha no meu associativo. associativo, tudo que não tinha no Perfeito, meu, eu adicionava. Tudo, tudo, perfeito. tudo. E Uhum, isso já me ajudava muito. Eu percebia que quando sim. eu ia logo após pro Feynman, eu já Uhum, sabia muita coisa porque eu já tinha feito essa comparação. Então, sim, querendo ou não, esse método associativo, ele me ajudou muito pro Feynman, que é perfeito. tampar, E ler o lembrar. tópico lá na cabeça. E Uhum, aí, depois disso, eu fazia as 30 questões e perfeito. passava o outro D0. Perfeito. Então, assim, pessoal, só para vocês entenderem, a Luísa, ela seguiu o script do que a gente fala de aprendizado de alta performance. Não é que você tem que pegar o que ela fez e colocar como receita de bolo. Porque, por exemplo, ela fez um método de compreensão teórica, que foi, por exemplo, assistir a aula. Assistir a aula do médio, de qualquer cursinho, é um método de compreensão teórica. Pedro, existem N opções. Você pode pegar o resumo do seu colega e ler, você pode pegar o seu resumo do ano passado e ler, você pode escutar podcast, compreensão teórica, N métodos, é individual. Depois disso, ela fez uma comparação, que é um método de aplicação prática, tá? Essa aplicação prática a gente chama de induzida. Então, ela está pegando o conteúdo que ela viu e ela está vendo o conteúdo de um outro formato, melhorando o material. Depois disso, ela vem para uma metodologia ativa, que no caso dela é o Feynman, mas existem N métodos, tem o destrinchamento de resumo, tem Feynman, enfim, são mais de 80 aí, e cada um tem um formato e depois vem a parte das questões, né? Bom, Lou, e me conta aí um pouquinho de tudo, de todos. Se você fosse falar assim, Pedro, qual que foi o diferencial? Se você fosse selecionar uma coisa que você fez, que você fala assim, putz, isso mudou o jogo. O que você selecionaria de método ou de prova na íntegra? Se você fosse pegar uma coisa assim, o que mudou o jogo para você? Você fala, putz, isso aqui realmente me diferenciou dos outros candidatos. Porque MED todo mundo faz, né? Todo mundo tem acesso, cursinho todo mundo tem acesso.
mas qual que foi o seu grande diferencial de todos? As revisões, assim, Revisão, né? para mim, a que mais tem impacto de longe é a revisão, porque você esquece tudo. Sim. Se você não vê repetição, 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 não entra na cabeça. E até Uhum. mesmo depois de 10 revisões do mesmo tema, você não vai lembrar de tudo. Sim. Então, revisões para mim são Bom. fundamentais, não tem como pensar em não ter, sabe? Uhum. Para mim é o top 1, assim. Só que São para as mim outra revisões. coisa que fez Uhum. diferença foi fazer todos os D0s. Antes Sim, da primeira prova, eu já tinha feito tudo, já tinha sim. estudado tudo. Então eu não fui para a prova sem ter visto nada. Mesmo Uhum. que, assim, eu não tivesse estudado, por exemplo, tanto os D0s mais pro final, eu já Uhum. tinha visto. Caísse alguma Sim, questão sobre, eu não ia ficar extremamente sim. perdida, sabe? Sim. Eu ia E ter outra um coisa, norte. Lou, sim, isso é muito importante falar, porque existem algumas especialidades, principalmente as mais concorridas, que eu falo para os meus alunos. Não existe opção de você não estudar tudo. Porque hoje está tão enviesado o pensamento que a galera fica assim: temas mais prevalentes, temas mais prevalentes, temas mais prevalentes. Cara, temas mais prevalentes a gente usa quando? Quando o aluno não tem chance de querer estudar tudo, como se fosse uma medida de apagar um incêndio, e a gente usa tema prevalente para aprofundamento. Então, por exemplo, o seu caso é um exemplo disso, Lou. Eu puxei vários temas que caíam. Você lembra que o MED, por exemplo, ia dar para você lá, o cronograma do MED ia terminar depois que tinha começado suas provas. E eu virei para você e falei: não, você não vai seguir esse cronograma, você vai puxar esses temas, né? É isso que você está falando. Tanto é que eu lembro que os primeiros temas extras assim que você colocou para mim foram dermatopsiquiatria, que Uhum. só as últimas aulas, e eu estudei nas primeiras semanas. Sim. Então, gente, você É. puxou muito e não geralmente nem dá para ver antes das provas se for seguir só o cronograma, né, do É. MED, do MED. Por isso que é importante essa adaptação, porque o que, que eu fiz? Eu peguei o simulado diagnóstico da Luísa e falei: putz, espera aí, e bati com o que ela quer prestar. E vi como é que estava o cursinho dela. Falei: cara, não bate, porque ela errou todas as questões de psiquiatria e dermato. As provas que ela quer cai muito isso. E se eu for seguir o cronograma, vai dar no final, ou nem vai dar. Então, é os temas, as intervenções que a gente fala, né, dona Luísa? Bom, Sim. excelente. E aí nós estamos falando de resultados, o resto é história, né? Bom, Luiz, é isso aí. O objetivo nosso aqui dessa conversa, desse bate-papo, é justamente inspirar as pessoas, mostrar que você é uma pessoa real, porque o que a gente vê muito são essas aprovações que, às vezes, putz, não é desmerecer ninguém, mas o cara estudou a vida inteira, ele está na obrigação, ele faz a universidade top, não sei o quê. Cara, é a obrigação. Então, assim, o que a gente está falando aqui é de gente que luta, que é diferente, que, putz, passou por dificuldades, que mesmo assim competiu em alto nível e está nas primeiras colocações das principais residências do país, né? Bom, quero te parabenizar, agradecer pelo seu tempo de estar aqui conversando com a gente e eu quero que você deixe uma mensagem final, mais de motivação assim mesmo, para quem está te assistindo agora falando assim: putz, isso aqui foi importante para mim, eu quero que você não desista, enfim, fala aí, fala Tá. de dentro do seu coração, dona Luísa. Como eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, tenho toque e tudo, foi muito difícil para mim o ano passado. Foi realmente uma coisa muito, um desafio que eu tive que passar por cima de ver que meu cronograma estava todo embolado. E isso me deixava muito frustrada e com muita raiva. Logicamente que eu não ia pensar em outra coisa, porque família em primeiro lugar, né? Claro. Enfim, mas tudo na vida a gente consegue superar. Tudo na vida são fases. Até as partes boas têm fases e são transitórias. Então, fazer a sua parte é o mais importante. Mesmo que você tenha passado por uma dificuldade, você tem que fazer a sua parte e correr atrás do prejuízo. Não adianta ficar lamentando. Isso você falava para mim sempre. Não adianta Uhum. ficar lamentando. Você passou por uma parte difícil. Você tem dois caminhos: ficar lamentando e não conseguir recuperar, ou então passar por cima e recuperar e conseguir o resultado que você quer. Então, tudo na vida é uma escolha. E a gente sempre tem que escolher superar, por mais que seja extremamente difícil. Eu não vou mentir. Todo o cronograma, toda a ajuda, o atendimento especializado me ajudou, assim, 200%. Mas dependeu de mim no Sim, final. 100%. Eu
correr atrás. Então, não desista. Vai acontecer imprevisto, vocês vão ter que também falar não para um bando de coisa. Então, Uhum. eventos que às vezes você não terminou uma revisão, ou 2 revisões, ou um D0 que é importante. Eu sempre pensava assim, se eu for para esse evento, para esse compromisso, eu vou atrasar X revisões. Eu dou conta de Uhum. recuperar no dia seguinte, na semana seguinte? Não dou? Então não vou. Dou? Perfeito. Então tudo bem, eu vou malhar, eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou pro intermédio, vou aproveitar minha formatura, vamos recuperar. Então é Uhum. isso, é confiar, superar e seguir o que tem que ser feito. Excelente, dona Lou. Muito, muito obrigado pela sua aula aqui. Foi enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa nossa série, né, de residência médica em casos reais, vai sair muito inspirado e falando assim, putz, eu consigo. Mesmo se estiver num dia ruim, abaixo, vai conseguir. Então, agradeço muito aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Muito obrigado e fica com Deus. Obrigada. Até a próxima.